você. Oi, tudo bem? Cadê o povo que está chegando ainda? Tá chegando, tá chegando. A gente já tá no ar já com os amigos? Ah, então quero desejar aos amigos de casa boas-vindas. Tá bom. Já tá, já tá. Ah, boa-vinda. Não, ainda não tá. Pô, tá de brincadeira comigo, né? Brincadeira. Agora Pronto. tá. Olha, queremos desejar as boas-vindas então ao povo de casa, tá? Dizer que vocês são muito bem-vindos. O dia que quiser também estar aqui com a gente está esperando vocês. Uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar de espírito e matéria. Não, vamos para o evangelho. Hoje a gente vai tratar de espírito e matéria. Queria dar alguns avisos enquanto o povo está chegando, que a gente passou a listinha, deixa a lista aí, voltar para esse lado, depois ela faz o caminho de volta, tá? Não se apega a coisa. Fala. De botar a mesa para o povo ir entrando e assinando e tal. Pode ser, pode ser. E olha, quem recebeu o e-mail, acho que todo mundo, quem não a recebeu, tem que dar, porque assim, tem um tal de PC Cabral que volta, parecido com isso. PC Cabral, é seu? Esse volta. Voltou sempre todos, tá? Voltaram. Vamos conversar, eu te mostro, tá? Sejam bem-vindos. Oi, meu amor, cadê ela? É o quê? Não entendi. Ah, não, tá bom. Mas a gente vê como é que a gente faz. A gente conversa, pode deixar. Vamos lá, gente? Podemos fazer o evangelho agora? Vamos começar. Todo mundo já chegou. Vamos lá. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol inteiro que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Linda passagem, né? Senhor, Pai de infinita bondade, de infinita justiça, Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão, nosso médico. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente em Teu nome, para continuarmos nessa caminhada de elevação moral que nos restará o encontro no Teu seio, o repouso na Tua paz. Senhor, que nós possamos elevar os pensamentos, elevar as nossas frequências vibratórias, para que possamos aí sim nos conectarmos à espiritualidade da casa, tão abnegada e querida e sempre presente, que nos fará abrir a mente, a forma, pensamento, para que todo o conteúdo da tarde de hoje seja absorvido, incorporado em nosso espírito. Graças a Deus. Como eu havia dito, a gente hoje vai falar de espírito e matéria. O conteúdo de hoje
está nas questões 21 a 28 do Livro dos Espíritos. A gente recomendou por e-mail a leitura do livro de Joana, chamado Estudos Espíritas, o capítulo Universo. Pode até ler esse e o próximo, que vem logo coladinho depois. A gente está usando também a Gênese na introdução, que é pequenininha, 3, 4 laudas. E a gente recomendou um livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que também trata da questão dos fluidos e tal, porque tem tudo a ver com a questão da matéria que a gente vai enfrentar, tá? Esse é o nosso referencial mínimo. E a gente, por óbvio, na semana que vem, vai do 29 em diante. Então, passado hoje, você já começa a ler os seguintes, assim, com muito cuidado, e lê, volta, anota, esse é o caminho, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida para trás até aqui? Tem alguma questão que vocês queiram compartilhar com a gente? Só para a gente continuar avançando no conteúdo sem problemas. Acho que não, né? Está todo mundo excelente na mesma lembrança. página. Que bom. Vamos do começo. Questão 21 do Livro dos Espíritos. A matéria existe? Pergunta Kardec, né? Só para lembrar, e quem está chegando agora também, a gente tem as perguntas que vêm do lado dos números, a gente tem as respostas que vêm entre aspas para denotar que foi outro quem disse, e a gente tem, na maioria das edições, no final das aspas, a gente tem uns textinhos com uma letra menor. Ali são comentários, reflexões de Kardec, e não a resposta dos espíritos, tá bom? Só para quem ainda não entendeu esse mecanismo, entender como é que funciona a organização do livro. Então, a pergunta de Kardec para os espíritos foi a seguinte, questão 21, do Livro dos Espíritos. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Vocês sabem que Kardec acreditava bastante naquilo que estava fazendo, confiava na assistência dos espíritos, mas Kardec não deu mole, não. Tudo que ele podia perguntar para ver se havia falha no sistema, ele fez. Lembra que lá atrás perguntou o que é Deus? Ele disse a causa. Vou reprovar vocês no curso, hein? Que é Deus, é o quê? Que é Deus? É a causa primária de todas as... Quando ele pergunta, quando Deus chegou, já tinha matéria e tal, ele criou também a matéria. Isso é uma maneira de ver se dão uma vacilada e diz, não, Deus... Bom, então, a matéria já existia antes, como é que ele é a causa primária de todas as coisas se existia alguma outra coisa? E os espíritos, com o tempo, vão dando assim uma desanimada, quando diz, caramba, já respondi isso várias vezes, né? E aí eles dão, às vezes, uma, já não expliquei tal coisa. Eles dizem, então tudo bem, ele está corretinho. E não há nenhuma incoerência em todo o Livro dos Espíritos. Em nenhuma parte da codificação. Nenhuma incoerência. O que tem, às vezes, é uma evolução no pensamento, e a gente vai entender hoje por quê. Mas equívoco não há. É importante a gente ressaltar também que nós utilizamos o verbo criar no passado. Deus criou o espírito, Deus criou a matéria. Mas os espíritos revelam aqui que Deus nunca esteve inativo. Ele continua o seu labor, continua a criar, né? Então, é uma eterna continuidade de criação. Então, não precisamos mais falar Deus criou o espírito e criou a matéria, não. Lá em seu seio, onde quer que eu esteja, né, a gente não está aqui para isso, mas a criação ela é contínua, é constante, o aperfeiçoamento, tudo está em transição e em desenvolvimento, inclusive nós, né? Então, é importante a gente lembrar sempre isso. Deus não tirou férias, né? Ah, já criei muito, agora eu vou ficar... Não dá, né? Não dá para descansar. Aliás, quanto maior a responsabilidade do espírito, maior a convicção do trabalho. Já repararam que esse povo todo adiantado, esses missionários que encarnam, trabalham incessantemente. Eles trazem isso, né? Madre Teresa dormia pouquíssimo, Divaldo dorme pouquíssimo, Chico dormia pouquíssimo. O povo sabe, a gente já tem tão pouco tempo a trabalhar, né? É tanto trabalho para encarnar. Enquanto está aqui, vamos trabalhar, né? Vamos botar as coisas aí para acontecer. Bom, e aí a resposta foi: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade,
nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podeis concebê-lo, disso não tenha dúvida, ocioso? Algum momento que seja? De jeito nenhum. Então, de novo, esbarra naquela coisa do não dá ainda para saber muito, mas uma coisa você pode ter certeza, inativo Deus nunca esteve. Tipo, agora eu resolvi, vou fazer alguma coisa. Né? Não dá para conceber assim. Bom, se Deus cria todas as coisas, ele é um dos elementos essenciais para a gente entender como é que a coisa toda se formou, não é isso? Mas há dois outros elementos, e é assim que a codificação chama, os dois elementos essenciais de tudo que existe. É como se tudo que existisse derivasse dessas duas coisas essenciais. Quais são essas duas coisas? Espírito e matéria. Só que a gente vai dar uma confundida na cabeça de vocês hoje, tá? Porque a gente faz essa cisão muito clara, espírito e matéria, só que a gente vai mudar um pouco a maneira que a gente tem sobre o que é matéria e sobre o que é espírito. É isso, Ricardo? Exatamente. A gente pode ver ali outros termos, como princípio material ou fluido universal, né? Fluido ou fluido? Eu prefiro Vamos fluido. falar fluido. Fluido. Prefiro fluido também. Tem gente que fala fluido. Quando eu falo fluido, o pessoal não gosta. Mas aí tinha que ter acento agudo. Fala para a pessoa, se fosse fluido, tinha exatamente. que ter o Fluido acento é outra agudo, coisa. não tem. Mas eu já falei fluido, quase tomei um tapa uma vez, mas tudo bem, não tem problema não. Princípio espiritual ou princípio inteligente universal. O Allan Kardec vai começar a se apropriar desses termos, princípio inteligente, universal, fluido universal, e aos poucos a gente vai começar a entender melhor o que é isso, porque, inclusive, o que é a matéria. Para Kardec, matéria não é só aquilo que a gente vê e consegue colocar à mão. Quer dizer, para Kardec talvez seria, mas para os espíritos é algo um pouco mais que isso. Existem matérias mais sutis. E o espírito também, como é que ele se configura para nós, né? Como é que chega essa informação para Kardec? Vamos adiantar mais um pouquinho, Nelson, que a gente vai ter mais a gente precisa explicar isso com calma, porque isso aqui vai ser importante para o conteúdo que a gente vai vendo depois, tá? Repara que o espírito, ou princípio espiritual, a gente está até fazendo ali a sinalização. Esse princípio inteligente, porque a parte inteligente passa pelo espírito, a matéria pura e simples não é inteligente, ela não é animada, ela não tem desejo, vontade. Esse princípio inteligente é grafado como espírito com E minúsculo. Tudo bem? E aquilo que é matéria, Kardec vai chamar inicialmente de fluido universal, ou fluido cósmico universal. Eu queria que vocês abrissem no Livro dos Espíritos de vocês, tipo assim, vocês têm, né? Bom. Bom. Abre aí e me diz o que está escrito, quando for, né? Saulo, meu filho, dá uma ajuda que a coisa encrencou aqui. Dá uma passada aí, por favor. Saulo, meu filho, você tá bem aí atrás da casinha? Passa um pra gente, que aqui travou o negócio. Deixa eu desligar e ligar. Foi. Dá uma olhada na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Como é que está grafado aí? Que é o Espírito. Está com E maiúsculo ou E minúsculo? Em algumas edições vai estar maiúsculo, em outras vai estar minúsculo. Eles enlouquecem a gente. Mas é um problema da edição. A maioria está minúsculo, mas tem algumas que estão maiúsculos. O teu está maiúsculo. É por isso que, olha o que a gente fez. A gente foi ao original. Vamos ver como Kardec fez, tá? E olha lá. No original, Kardec usou espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo? Quer ver só? Tem um negócio aqui que aponta, vê se não tem. Aqui. Ó, eu achei. Olha lá, E minúsculo. Se está aí maiúsculo é porque a edição deu uma bobeada. Tá? Qual é a pergunta mesmo? Repete para mim. Que é o espírito. E a resposta qual foi? O princípio inteligente. Lembra que alguém me disse, há 2 ou 3 aulas atrás, falou assim, o animal tem alma? E eu disse, não.
O animal tem espírito? Eu disse, não. Mas tem um princípio inteligente, que vai chegar lá algum dia. Lembra disso? Gente, mas não é possível, meu animal é tão inteligente que não é possível que não tenha espírito. Lembra? Eu falei, calma que a gente vai chegar lá. Então, quando tem princípio inteligente, é E minúsculo. E não é com E maiúsculo, porque espírito com E maiúsculo é o que nós somos. Veio num processo evolutivo e era um espírito com E minúsculo, e quando chega à condição hominal, torna-se espírito com E maiúsculo. Olha a diferença que Kardec faz. O E maiúsculo é a alma humana, né? Nas várias modalidades e períodos evolutivos que você possa imaginar daqui para frente, daqui para trás, mas na condição hominal, não mais animal. Olha lá, questão 76, vamos para a questão 76. Acha aí para mim, por favor. Qual é a pergunta? Que definição se pode dar dos espíritos? Está grafado como aí? Eu acho que deve estar com todo mundo maiúsculo. Porque a tendência de algumas edições é usar tudo como maiúsculo. Não é a página, é a questão 76. Está minúsculo? Pois é, eles enlouquecem a gente, né? Bom, repete a pergunta, por favor. Que definição se pode dar dos espíritos? E qual é a resposta? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação. Ele está se referindo ao princípio inteligente, ao esse elemento inteligente já do reino nominal. Não tenha dúvida, ele está falando do reino hominal. Então aí ele está se referindo com E minúsculo ou com E maiúsculo. Não sei como está na tua edição, mas vamos ao original. Na edição original está com E minúsculo ou com E maiúsculo? Maiúsculo. Então vamos voltar para a tela anterior? No comentário. Isso, mas várias edições eles vacilam, sabe? A minha edição, a que eu tenho em casa, está trocado. Cada hora é uma coisa. Eu vou ler a nota do Kardec aqui, que o nosso amigo falou, da questão 76. Rapidinho, rapidinho. Não, vamos lá. Entende? Não, entendi. Vamos explicar. Eu vou nem repetir a pergunta para ir direto para a resposta para a gente poder entender. A questão é assim. Como ele grafava com minúsculo e com maiúsculo? Na verdade, ele não perguntava e anotava. Não foi assim que Kardec fez. Ele ficou perguntando durante muito tempo, sistematizando, organizando, voltando a perguntar. E só quando ele tinha certeza de que vários espíritos, em diversas situações, responderam daquela mesma maneira, é que ele via ali alguma credibilidade, coerência, sistematicidade. Então, o registro do livro não é uma transcrição das respostas. É fruto do que ele recebeu como resposta sim, mas isso não foi assim num momento. Perguntou, respondeu, pronto, está feito, qual é a próxima pergunta? Isso foi um processo de codificação e não de transcrição ou de anotação. Tá? Então vamos voltar do começo, porque eu estou assim pegando bem firme com vocês, porque para ficar claro, né? Vamos voltar para o Ricardo poder ler. A gente tem ali 3 coisas são elementos estruturais do universo. Ou é Deus, porque é único, causa primária de todas as coisas, e o que não é Deus é matéria ou é espírito. Como matéria, a gente pode chamar de fluido cósmico universal, princípio material, fluido universal, tanto faz. E como espírito, a gente vai chamar de princípio espiritual. Esses são os 2 elementos. Mas quando eu falo em princípio espiritual, a gente está falando de espírito com E minúsculo ou com E maiúsculo? E minúsculo. Vamos ouvir o que Kardec fala sobre isso. Kardec fala aqui na questão 76, uma nota explicando sobre a palavra espírito com E maiúsculo. Ela é impregnada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Foi como o Nelson falou agora há pouco, da individualidade. Todos nós aqui temos uma individualidade, né? Por isso, cada um de nós
somos espíritos com E maiúsculo, sem sombra de dúvida. Isso. Então, nós somos espíritos com E maiúsculo porque somos autônomos, somos individualidades inteligentes da criação, que não morreremos nunca, não deixaremos de existir nunca. Teremos uma trajetória ascensional e nós, na condição de unidade, somos espíritos com E maiúsculo. Mas antes disso, Kardec usa espírito com E minúsculo várias vezes. E isso se confunde com princípio inteligente. Então ele vai falar, então o espírito é a inteligência? E os espíritos vão responder a Kardec, não, a inteligência é um atributo do espírito com E minúsculo. Aí a gente fica, afinal de contas, o que é esse espírito? A gente vai mostrar já que a gente veio numa ascensão por reinos. Reino mineral, isso naquelas questões que você gosta de estudar, tem isso. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. E dentro de cada reino vai evoluindo. Porque os insetos são menos evoluídos que mamíferos e daí por diante, até a gente chegar no reino animal. Há plantas inteligentes? Inteligentes no sentido com E maiúsculo, espírito não. Mas há plantas, por exemplo, que têm um tropismo que busca a luz. Isso não é inteligência, isso é o quê? É um princípio inteligente, já é uma manifestação rudimentar do princípio inteligente. É importante a gente entender um pouquinho também, assim, o princípio inteligente, ele não entra em nós de uma hora para outra, que nem a gente vira uma garrafa de água num copo. Mas é uma coisa que vem transitória, gradativa ao longo dos milênios, né? Então, quando você vê uma planta mais... Tem até os exemplos, eu não sei o nome das plantas, mas vamos falar dos animais, por exemplo. Um animalzinho mais primitivo, um inseto qualquer, e uma baleia ou um golfinho, o princípio inteligente que há na formiga não é exatamente o mesmo que há na baleia, pelo menos em termos quantitativos. A baleia já está com um princípio inteligente, mas incorporado na sua essência, formando até uma individualidade, até que em algum momento nós não sabemos dizer quando é feita essa transição do mundo animal para o mundo corporal, para o mundo hominal, desculpa. Nós não temos exatamente como precisar isso, mas em algum momento isso é dado. Os animais domésticos, aqueles que nós temos em casa, que têm um convívio mais próximo com o homem, eles tendem a ser os próximos a virarem espíritos inteligentes, espíritos com E maiúsculo. Eu digo assim, é um processo evolutivo, né? Não é assim, entrou num outro reino, ou foi para um outro gênero animal e aí começou a ter mais isso. É aquisição. É aquisição. Desde mineral, a gente aprende a fazer coisas que o nosso corpo faz hoje sozinho, sem a gente perceber, né? A gente só tem esta forma porque a gente tem moléculas que se aglutinam e se mantêm desse jeito. E vocês acordam lembrando, hoje eu tenho que manter meu corpo íntegro, deixa eu juntar aqui as minhas moléculas. Não pensa, você faz isso de maneira natural, porque você aprendeu a fazer isso quando você era mineral, tá? Então vamos lá, existe alguma inteligência na maneira como as plantas se organizam, buscam luz, crescem. Inteligência no sentido estrito não, mas existe sim uma manifestação rudimentar dessa inteligência a título de... Isso, que a gente chama, na verdade, a gente vai chamar isso de uma forma de sensibilidade, né? Que no animal se torna instinto. E que quando chega a gente já tem uma outra categoria, um outro status. São manifestações progressivas desse tipo de inteligência, que constitui sim um dos elementos do universo. O que não é inteligência, o que não é espírito com E minúsculo, é matéria. Todo o resto é matéria. Isso revela a condição de cada um. Então vamos lá. A matéria sozinha não é nada. Está aqui, ó. Está a matéria. Se a ela não for agregado o princípio inteligente, ela vai ser o que é. Ponto. Agora, a matéria animada, como diz Kardec, o que é a matéria animada? Não é animada de não, é animada de... Né? O que é a matéria animada? É aquela que recebe a atuação do princípio inteligente para que aquela matéria possa ser veículo de manifestação.
E a gente vai desfazer um pouco essa ideia do que é matéria, que vocês estão pensando em matéria, coisa bruta e inerte. Vamos devagar com a dor. Vamos lá, gente. Mais uma? Mais outra. Então tá ali o que a gente falou, perfeito. né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Leon Denis, né? Bonito isso. Então, você vê que é um processo evolutivo, né? A alma, que ali é chamada de alma, a gente pode dizer que é o nosso princípio inteligente, que ele vai, aos poucos, tomando forma e se adentrando na nossa essência e formando os seres hominais que somos nós. E nós despertamos para essa inteligência atual que temos enquanto homens. Antes disso, como animais, se bem que tem alguns animais, Nelson, que realmente parecem que têm algumas características estranhas, né? Alguns animais que quase falam, mas quase fala, é impressionante. Ele se comunica, ele se expressa com você já, ele olha para você, você já sabe o que ele está querendo dizer. Mas ainda não tem, se ele tiver nessa condição, você pode dispersá-lo facilmente. Você pode, com um biscoito, fazer com que ele mude rapidamente o que ele estava planejando ali. Porque ele ainda é muito movido aos instintos primários, né? A Cris brinca dizendo que o poodle é o último estágio antes de chegar ao rei nominal, né? Que é isso, o grau de inteligência que o animal vai demonstrando, mas ainda não é uma inteligência no sentido pleno, né? Porque é um princípio inteligente. A própria habilidade de reprodução mecânica de fonemas já é uma habilidade, né? Mas ele faz apenas por repetição, apenas por instinto e tal. Repito, não é inteligência, é um princípio inteligente cada vez mais refinado, tá bom? Alguém ia perguntar, fala, filha. Alguém perguntou em outra aula se cachorro tinha alma, a gente disse que alma não é, porque não é espírito, é espírito. É um princípio inteligente, é a melhor maneira técnica de dizer. Animal tem alma? Não, mas tem um princípio inteligente que determina a sua conduta. Vamos deixar isso para um outro momento, quando a gente for falar dos mundos habitados. Aí a gente trata disso, ou no nosso puxadinho de horário, um apêndicezinho de horário. Isso. É melhor. Senão demora e vai e vem, né? Então, são manifestações do princípio inteligente. Isso. Os seus órgãos funcionam por um mecanismo muito natural. E isso, repito, dizem os espíritos, é fruto desse reino mineral. Porque a pergunta dela foi, eu entendo perfeitamente que não é inteligência, mas, por exemplo, alguns minerais têm propriedades que outros não têm. São essas aquisições progressivas. Existem terapias hoje com minerais, né? Porque você tem certas energias que os chakras movimentam e eles fazem processos atrativos. Aquilo que como é que chamam? Os índios e tal, trabalham com aquelas ervas e tudo mais, e algumas outras doutrinas também, né? Fazem, é porque eles reconhecem que algumas plantas e alguns minerais têm propriedades realmente de limpeza e daí por diante. E não tem nada de espiritual nisso, isso são leis físicas. Porque são manifestações desses minerais, que assim como nós vimos evoluindo, eles também evoluem. Então, alguns têm propriedades disso e daquilo? Tem, curativas, de limpeza, saneadoras, porque são estágios. Quando a gente chega aqui, tudo funciona internamente, de maneira mecânica, vamos chamar assim, não sei se é o nome mais adequado, porque a gente já aprendeu a fazer isso em outros momentos, né? Então, está tudo organizadinho. Mas por que é diferente? Esse é o pulo do gato que os espíritos disseram que ainda não dá para a gente saber. E como é que eu vou dando esses saltos? Ficar quieto que não está na hora. É o que eles dizem. Ainda não está na hora de a gente saber.
Ela está perguntando, sobre o corpo sutil. A gente vai falar daqui a pouco disso mais, mas veja bem, só da gente falar em corpo sutil, você já está pensando em rei nominal. Eu estou sendo bem rigoroso nessa questão da nomenclatura, para a gente não fazer confusões. Então, assim, do ponto de vista evolutivo, se a gente fala de matéria, matéria é matéria, mas também tem graus de evolução. E espírito também passa por graus evolutivos. E, na verdade, o que somos, o que o animal é, o que a planta é a junção dessas duas coisas. Porque elas estão no mundo material e são animadas por um princípio inteligente. E é a junção dessas coisas, do que a matéria possibilitou em termos de evolução e do que o espírito com E minúsculo já conseguiu também progredir, é que vai determinando a condição exata de cada um. É como se você tivesse dois elementos num gráfico. Quanto mais no topo você tiver, mais o princípio material evoluiu para aceitar e animar um princípio inteligente que também está em fase evoluída. Entende? Então, na verdade, é a junção dessas duas coisas. Aí, quando você fala em corpo sutil, você já está localizando numa situação bem peculiar. Porque a gente está falando do rei nominal e, mais do que isso, de um espírito com E maiúsculo um pouco mais evoluído. Porque é um corpo sutil, como você próprio já está falando. Isso a gente vai falar se isso é matéria ou não, a gente vai chegar lá. Espírito com E minúsculo. Sim, então o espírito com E minúsculo que se manifesta no mineral, no vegetal e no animal, ele pode ter instinto, se chegou ao reino animal. Olha, você falou assim, vamos devagar. O animal pode ter desenvolvido alguns sentidos, sentidos não é a melhor palavra, porque a gente já está no campo do reino hominal. O que o animal tem são instintos. Pode ir, sim. Foi o exemplo que o Ricardo deu. Foi o exemplo que o Ricardo deu. O animal pode perceber que você está triste. A gente não vê na internet vários vídeos de animais, às vezes um salvando o outro, um salvando neném. É incrível, né? Eles têm esse instinto apuradíssimo. Isso. Vamos ouvir as duas amigas para a gente poder avançar, tá bom? Pode falar, Laís. Perfeito. O animal não tem percepção de Deus e o hominal tem, perfeito. Mais uma dúvida lá? Tecnicamente, quando desencarna, é o espírito com E maiúsculo. Mas assim, não vejo nenhuma impropriedade em dizer que o animal desencarna, porque há uma desvinculação da carne, da matéria grosseira. Tá, só não pode confundir, pensar que o animal vai reencarnar, o processo de encarnação pressupõe espírito com E maiúsculo, reino hominal. Então, se você usar essas palavras, mas você não confundir, não tem problema. Os espíritos dizem, se vocês usarem sabendo que estão usando e entendeu, beleza, o que não pode é confundir. Tá? Tá, é importante também dar uma continuidade aqui no raciocínio. Se nós somos o topo, né, que há nesse mundo, como espíritos hominais, nós temos que ter consciência que somos os grandes responsáveis por todos os outros reinos que aqui existem. Nós somos, de fato, as pessoas que têm o dever de zelar e preservar esse planeta. Né? E o que a gente vê muitas vezes é um movimento muito contrário a isso. Nós queremos degradar, usurpar, sugar tudo que há, né, de propriedade material. Você vê as disputas, os desmatamentos, as extinções de N espécies animais que aconteceram devido à caça, à pesca, e, enfim, ao crescimento das indústrias. É óbvio que nós precisamos, sim, usar as atribuições para nos mantermos vivos, nos desenvolvermos, mas de maneira sustentável, de maneira equilibrada, sem o exagero, o excesso de consumo e de ambição que sempre move a humanidade, né? Que sempre moveu.
próprio Trigueiro, no livro dele sobre ecologia, fala que ter consciência ecológica não é só uma questão de inteligência planetária para manter o planeta sadio. É ter consciência da sua responsabilidade espiritual com os demais reinos da criação, que estão aí sim para nos servir, mas merecem o respeito devido à condição que representam, né? Quer ler? Vamos lá. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec aqui está perguntando para os espíritos se matéria é exatamente aquilo que nós podemos ver, tocar, que é impenetrável. É isso, gente? Ou existe uma matéria mais quintessenciada, mais etérea, mais sutil? Exato, exatamente. É o que os espíritos vão nos responder ali. Do vosso ponto de vista, isso naquela época, né? A gente está falando de 1850 e pouquinho. Elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Me dá um exemplo de alguma coisa que não é matéria. Se são 3 elementos, Deus, matéria e espírito com E minúsculo, me dá um exemplo do que não é matéria. Hã? Radiação. Radiação é matéria ou não é matéria? É matéria porque é energia. Mas é uma matéria mais quintessenciada. Quando você bota a mão sobre a panela que está fervendo, você sente um negocinho ali, não sente? Apesar de não ser tangível, né? Aqueles gases que emanam, calor, pensamento, tudo isso é matéria. Mas uma matéria quintessenciada, inclusive pensamento. Inclusive, se vocês pararem para lerem algumas obras de André Luiz, os espíritos chegam, então fala. Porque a gente tem uma simbiose de pensamento, eu ia falar isso, então fale. Nas obras do André Luiz, a gente pode observar os diálogos dos instrutores do plano espiritual, conversando com André Luiz e com Silas, com Druso, com outros que se juntam a André Luiz nas suas empreitadas, né, porque ele vai como um repórter no plano espiritual. E ele observa os encarnados, quando o que eles estão pensando é manifestado de forma até plástica, e ele consegue observar o pensamento de cada um, sem a necessidade de falar. Porque o pensamento tem forma, e às vezes são formas terríveis. Imagina se eu aqui tivesse a possibilidade de ver o pensamento de todos vocês. Eu ia estar vendo aqui luzes, corações, arco-íris, né? Só ou coisas não, bonitas. né? Ou não, porque aqui o povo tudo é puro, né? Mas sabe como é que funciona, né? Então, os espíritos mais... Os espíritos mais adiantados um pouquinho, eles conseguem se comunicar através da forma pensamento. Não tem a verbalização de palavras como nós fazemos. Pela aproximação de um espírito com o outro, você já está em diálogo, você já consegue compreender a essência da mensagem que está sendo passada de um para outro. E por onde a gente passa, os nossos pensamentos vão conosco se materializando. Tanto que existe uma coisa, mais para frente a gente vai falar disso, chamada formas-pensamento. E os espíritos mais evoluídos, que têm a capacidade de visão dessas questões, eles chegam para prestar socorro em determinados núcleos, eles não precisam saber muito bem o que você precisa, perguntando, investigando ou analisando seu passado espiritual. Porque de olhar o nosso pensamento e as formas que se aglutinam em torno de nós, eles já conhecem direitinho a natureza das nossas dificuldades e das nossas conquistas. Mas essa visão espiritual é mais apurada, não é qualquer um que consegue ver. O próprio André Luiz, já em trabalho adiantado, um instrutor chama e pede para ele ver. Você observa, não sei o que? Ele diz, não estou vendo nada. Aí o instrutor, mais adiantado, coloca a mão sobre a testa do André e ele diz, aquele susto, eu estou vendo como se estivesse olhando por um microscópio. Ele diz, é isso mesmo, essa é a visão que a gente já tem. A visão de um microscópio, um olhar natural. E ele diz, as formas de pensamento que gravitam em torno da gente fala sobre nós muito mais do que a gente imagina. Os espíritos chegam para prestar socorro, não precisa perguntar muito de nós não. Já entendi.
E é curioso falar de pensamento. 95% dos nossos pensamentos de hoje serão pensados amanhã. 95% deles. Nós carregamos um monte de pensamentos, um monte de coisas que às vezes são desnecessárias. Pensamentos fúteis, inúteis, que ficamos às vezes confabulando coisas que não têm propósito nenhum. Né? E por isso que aqui no tratamento espiritual, às sextas-feiras, tem um passe dispersivo que ajuda justamente a limpar os miasmas, a retirar esses fluidos deletérios, esses pensamentos impregnados, para a pessoa tentar mudar a forma de pensar e entrar na sala de tratamento e receber o passe de cura. Quem ainda não assinou a lista, tem gente lá atrás que não assinou. Quer ver só uma coisa super curiosa e que é providencial, tem a ver com o que a gente está falando e a gente passa logo para outro ponto ali? É a seguinte, há pouco tempo, a gente estava numa dificuldade antes do negócio do impeachment da Dilma, né? A gente tinha um país muito dividido por sou a favor, sou contra, e aquilo gerou um clima de animosidade muito grande. No dia anterior ao julgamento, que eles estavam separando com grade, esperando que o povo fosse matar, aquela coisa toda, né? Teve uma chuva, e chovia volumosamente no país quase inteiro. Qual é a estratégia da espiritualidade? Pelas tempestades, fazer limpeza dessa matéria mental que fica gerando o clima de animosidade. Isso para mostrar que coisas que a gente atribui como espiritual não são espirituais, são materiais. E aí eu continuo com a pergunta, e o que é espiritual? Vocês não vão conseguir dar um exemplo, porque se você materializa pelo exemplo, é porque a coisa espiritual já se manifestou por meio da matéria, porque o que é essencialmente espiritual com E minúsculo, não tem forma, não tem conteúdo, a gente não sabe como é que é. Como é o espírito? A gente representa por uma luz, pela estrela, mas são só representações, porque a gente não tem forma, né? Fale, meu amor. Tudo se manifesta pelo pensamento de uma maneira ou de outra. Que enquanto está aqui é só ideia. Para a gente manifestar é porque já veio pela matéria. Tem até um ditado, eu não sei se é chinês, essas coisas que rodam na Oriental, internet. né? Oriental, né? Vamos falar assim. Para nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque eles podem se transformar em palavras. Vigiar as nossas palavras, porque elas podem se transformar em ações. Vigiar as nossas ações, porque elas podem se transformar em hábitos. Vigiar os nossos hábitos, porque elas podem... Me ajuda aí, Nelson, que eu não estou... Pô, mas logo que eu não sei, você pede para ajudar, eu sabia todos esses. Caráter. O excesso o hábito, né, forma o nosso caráter. E vigiar o nosso caráter porque aí sim é o nosso destino que é formado. Então a pessoa fala, nossa, meu destino foi ficar atrás das grades. Estou preso. É o meu destino. Será que foi o meu destino? Vamos voltar lá atrás. Mas eu tenho um caráter duvidoso, eu gosto de desviar, gosto de poder, gosto de me dar bem. Mas como que eu formei esse caráter? Meus hábitos, eu tentei uma vez, deu certo, a segunda deu certo, ninguém me puniu, estou aqui há anos fazendo isso. Mas como que isso começou? Teve uma ação primária, alguma coisa, né, que fez isso. Foram palavras, eu conversei disso com alguém me apoiou, me juntei a outras pessoas, né? Mas a origem está onde? No pensamento. A pessoa começou a pensar, estou no poder, posso me dar bem? Posso, então vou começar a partir daí planejar a minha ação. Mas o inconsciente, a pessoa que está dispersa, acha que é o destino dele. Tadinho, estou preso, e agora? Não é assim, gente. E isso cabe a tudo, não só nesse caso. A neurociência e a programação neurolinguística trabalham com isso. Quando você trabalha as palavras, é porque as palavras vão mudar os hábitos. Então não use tal palavra, não diga tal coisa, porque isso muda hábitos. Muda hábitos, é verdadeiro. Tá? E olha só, isso são imagens do filme Nosso Lar, né, para quem viu. São chamadas cidades espirituais, não é isso? São cidades espirituais? Espirituais no sentido estrito? A gente chama de cidade espiritual para diferenciar de Rio, São Paulo, Belém, né? Mas o que aquilo lá é? Matéria.
Uma matéria diferente. Diferente. Deixa eu perguntar, tem montanha? Tem casa? Tem prédio? Tem grama? Tem animais? Tem. Isso é o quê? Matéria. Nosso lar fica sobre que cidade do Brasil? Nosso lar fica sobre que cidade do Brasil? Rio de Janeiro. Fica em cima da tua casa ou não? Não sei, como é que você sabe? Porque a gente não vê. Apesar de matéria, é uma matéria quintessenciada, é uma matéria mais sutil que a gente não registra pelos olhos, pelos sentidos, de uma forma geral. E se a matéria, mesmo no plano espiritual, ela é transitória. E se ela é transitória, há evoluções no plano espiritual também, né? Nesse plano espiritual que nós dizemos aqui, há. O nosso lar que André Luiz escreve nos livros é o mesmo do nosso lar de hoje? Ou ele evoluiu, passou por processos de evolução? Passou. Tudo tudo é transitório. Na verdade, existem ministérios, como o André Luiz narra, responsáveis pela manutenção, inclusive, de nosso lar, né? Do equilíbrio, da harmonia e tudo mais. Há espíritos evoluídos cujo trabalho é manter, pela qualidade vibracional do pensamento, a harmonia da cidade espiritual. São espíritos mais adiantados e habilitados nessa atividade. E é por isso que a gente diz, faça o evangelho no lar todas as semanas, porque é um momento de saneamento que a espiritualidade faz, fazendo a limpeza desses ambientes. Aí a gente vê, né, há pessoas, por exemplo, que fazem a coisa da limpeza do ambiente, com materiais e tal. Aham. Quando a gente está fazendo isso mesmo. A pergunta dessa é se a gente, quando está fazendo o evangelho, os espíritos vêm fazer a limpeza? Sim. Algumas pessoas fazem a limpeza de ambientes com produtos, não é? Não estou falando só da limpeza poeira, mas da limpeza espiritual e tal. É possível? Até é. O que a gente diz é o seguinte, não se preocupe com isso, porque essa é a forma menos eficiente de limpeza espiritual. A prece faz uma limpeza muito mais eficiente do que você ficar usando amônia, do que ficar usando essas outras coisas. Não estou dizendo que é bobagem, estou dizendo o seguinte, não é o mais eficiente, certo? Desde que você passe a amônia em prece. Esteja também ali ajuda. Dedicado, você bate pelos dois lados, né? Em que a coisa vai e faça o efeito. Porque se a gente passar a amônia e ficar, tem que lavar roupa, tem que varrer, tem que caramba, esconjurando a amônia ali. Mas se você colocar... limpando de um lado, sujando do outro, né? Prece, gente. Prece é melhor produto de limpeza espiritual. Prece. Oi. Fale, quem chamou? Fala, querido. Foi encarnado? Manifesta-te. Mais ou menos. Não, mas cara, não fala assim também da nossa cidade. Gente, olha só. Perguntando assim. Não vamos nos prender a nosso lar, ao Rio de Janeiro. Há diversas, milhares de colônias espirituais em cima de milhões de cidades. Não só no Rio de Janeiro, no mundo. E não é o Rio de Janeiro só que é negativo. Tem lugares iguais, piores, melhores, um pouco melhor. Tem um processo muito individual, né? A pessoa... Como é que você se sente agora? Isso é o que vale. Não importa a cidade que você esteja, o bairro que você mora, os seus vizinhos, as pessoas que moram na sua casa, mas o que vale, em essência, é você contigo mesmo. Você está bem hoje, nesse momento agora, é isso que vale. O resto, porque o nosso lar é aqui, é acolá, vou comprar um apartamento embaixo do nosso lar, porque a energia ali vai... Até porque ninguém sabe onde está, né? Será que isso vai mudar alguma coisa, gente? Por mais que eu more embaixo do nosso lado, do reino dos céus, se eu fizer uma atitude insana, de que adianta? Nada. Mandou bem, Ricardo. Entendeu, amiga? Na verdade, a gente tem dentro da nossa própria casa, né, momentos tão diferentes, ambientes tão diferentes, e dependendo do nosso próprio estado de espírito, que, na verdade, isso tudo depende da nossa capacidade de sustentação. Chico fala do quanto ele era... mas ele era mais inacessível, né? E aí, dentro dos mesmos ambientes onde eles estavam, às vezes os espíritos atingiam outras pessoas para indiretamente atingi-lo. O que muda a nossa capacidade de reagir, de sentir, é o nosso estado de alma. Então, o ambiente em que a gente se encontra vai ter muito a nossa identidade,
né? E que pode também ficar flutuando dependendo do momento que a gente está. E não nos esqueçamos da capacidade dos espíritos desenvolvidos de sustentarem essas colônias com os próprios pensamentos, porque são energias poderosíssimas. Ah, ainda não falamos desse aqui, peraí, voltar. Quer explicar aí? Posso explicar? Vai você. Observe a gradação porque passa a matéria. Então nós temos ali, ela começa em uma pureza absoluta, ponto de partida do fluido universal. Ali a gente pode assim, visualizar, né, como se fosse Deus gerando ali a matéria em sua essência, né? E ela passa por determinadas gradações até o ponto oposto, em que torna a matéria mais tangível, que é a matéria que vibra nesse planeta, que é a matéria que nós conseguimos tocar e manipular. E a eterização, e embaixo você tem a eterização, pontos intermediários, transformação do fluido em matéria tangível e assim como em cima a materialização. É só para a gente saber que existem várias densidades de matéria. E isso varia muito das vibrações, não é? Essa cadeira, essa mesa e tal, tem uma vibração muito semelhante uma da outra, porque nós conseguimos tocá-la, são objetos considerados sólidos pela química. Mas nós temos a água, o sangue, o vinho, outros elementos. Os gases. Os gases que você vai quintessenciando, é a palavra que a gente usa, vai sutilizando a matéria e ela vai ficando menos tangível, como o éter, como o perispírito de um espírito que aqui apareça. Isso é matéria. Se Joana aparecer aqui para a gente agora, e nós a identificarmos como Joana, isso que está aparecendo não é Joana em espírito, mas é o perispírito de Joana. Tá? Ela vai se utilizar desse instrumento, que é um instrumento mais denso, para que todos possam vê-la e ela, aí sim, possa se comunicar conosco. Você quer perguntar? Isso. Então, existe capital material, né? A gente está... Isso. Então, eu estou o tempo todo tentando inaugurar um outro sentido para a matéria, que é, no caso, o oposto. Deixa eu só repetir para o povo acompanhar, senão depois eu também não consigo lembrar de tudo. Ela está dizendo assim, a gente sempre atribui à matéria a coisa do peso, a coisa, né, do bem tangível, do sólido. E a gente está tentando inaugurar um raciocínio que olha a matéria para uma outra perspectiva. E foi por isso que Kardec lá atrás, quando perguntou, matéria é aquilo que é tangível, que é sensível aos sentidos e tal, será, do seu ponto de vista sim, mas existem outras formas não captáveis pelos sentidos e que também são matéria. E é dessa escala que a gente está falando. Tanto se você for reparar, a gente vai, antes de só fechar, a gente vai do fluido cósmico universal à matéria tangível. Mas repara que a matéria tangível já é isso daqui e isso é antes da materialização, que é o que a gente está vendo aqui agora. Ó. Isso, então quando a gente está falando em materialização porque tem corporificação, mas escuta só. De novo, gases. Se eu assoprar, chegou aí. Agora, a natureza dos gases é igual à da madeira? Não é. Então, os gases já são tangíveis? Tanto são tangíveis que chega aí, ó, eu estou sentindo aqui o do ar-condicionado. São tangíveis, mas ainda não tem um grau de materialização tal como o da madeira. São graus, isso. Há alguns que não são tangíveis. Quando você recebe o passo, muitos não sentem nada. E aconteceu alguma coisa? Não senti nada. Outros já são capazes, e tem uma questão muito mais mediúnica do que propriamente de sentido físico, sentem exatamente a energia. Então, são graus diferentes. Eu diria que a energia que é transmitida pelo fluido do passe, ela é menos materializada do que os gases, porque esses todo mundo são, né, todos somos capazes de senti-los.
Mas se eu jogar uma pedra na tua cabeça, certamente a tangibilidade dessa matéria é muito maior do que a dos gases. Então são graus. Mas a tangibilidade tem a ver com os sentidos do corpo físico, que vão de graus desde um ponto intermediário, inclusive fluídico, porque alguns são capazes de sentir fluidos durante o passe, sentem mesmo. E outros mais materializados, que é para o indivíduo que tem uma mediunidade menos desenvolvida, essa todo mundo sente, porque é o maior grau de tangibilidade da matéria como a gente conhece. Foi? E os espíritos dão uma deixa para a gente, né? Se eles falam que tem coisas que é matéria, que nós não achamos que é matéria, mas que com o passar dos anos iremos assim desvendá-la ou conseguir descobri-la exatamente o que então nós, como ciência, iremos manipular matérias, né, usando esse termo, para usos, de repente, medicinais, matérias que ainda não está de domínio público, de domínio científico, mas que lá na frente, sim. Por que não? Na matéria que já existe, que já é existente no nosso planeta, que a princípio não tem nenhuma utilidade para a ciência, ou para a química, para a física, lá na frente pode ser que sirva para a cura de doenças que hoje se dizem incuráveis. Perfeito. Tá ficando claro, meu povo? Tá, né? Eu não sei vocês, mas eu me lembro da época que eu comecei a ler esse negócio que eu não entendia nada. Eu dizia, meu Deus, que coisa estranha, difícil, isso faz sentido? E aí, com o tempo, é tão libertador a gente entender os negócios, né? E eu ficava tão feliz de me explicar e eu entender que dava assim uma certa euforia. Eu sentia, não sei se vocês sabem o que eu estou falando, é uma euforia do sair do desconhecido para o conhecido, que eu acho que é libertador, é a história do chegar à luz, né? De sair da penumbra e chegar à luz. Então, eu sempre penso, a gente conversa ao longo da semana sempre no WhatsApp, né? Eu mando de madrugada, ele me responde de manhã, porque cada um tem um horário diferente, assim, né? A gente conversa de alguma forma que ainda não sei direito, mas a gente chega aqui e dá tudo certo. A coisa rola, a gente vai trocando ideias e tal. A gente vai conversando, um WhatsApp aqui, outro lá, não sei. Vamos tirar a dúvida aqui. Então, a gente está chegando mais ou menos aí, boa pergunta. Perispírito é matéria? É a matéria. É matéria. É a matéria. Que o espírito com E maiúsculo se utiliza, dele se vale para se manifestar, a título de evolução, que é a meta da existência. Olha, o Gabriel Delany fala dos diversos estágios da matéria. E ele lembra que o fluido universal, que é o princípio essencial de toda a matéria, se manifesta em diversos graus. Graus que vão desde a eterização ou a imponderabilidade, a intangibilidade, até a materialização ou a ponderabilidade no sentido estrito. Então, quando ele fala isso, ele está exatamente trazendo para a gente aquilo que a gente acabou de explicar. Tá? E aí, como eu digo, às vezes vale a pena você voltar para ler coisas que já leu, que agora a gente olha com outro olho. Né? Bom, agora, a nossa visão, isso aí você faz, só fazer uma introdução. A nossa visão sobre matéria parece que ampliou muito, mas o que Kardec vai dizer? Ainda há muito a ampliar sobre isso. Prova disso é que ele vai dizer, o Livro dos Espíritos só deu um pontapézinho inicial. Olha o que ele mesmo, dentro da própria codificação, lá à frente, na Gênese, vai falar sobre essas questões. Olha só o que a gente destacou aqui da introdução. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram o momento de serem publicados. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Então, ali, Allan Kardec já havia feito vários materiais. Caiu alguém ali ou alguma coisa? Foi matéria, disso eu sei. Uma matéria caiu. É matéria. Tem som, é tangível, tem forma. Isso, é matéria. Né? Caiu, é matéria. Então, o que Allan Kardec está dizendo ali? Tem coisas que ele já vinha estudando há muito tempo e tal, mas ainda não era o momento exato de divulgar para domínio público, o Livro dos Espíritos.
Lembra da figura do iceberg que a gente tinha falado? Isso, exatamente. Então, veio o Livro dos Espíritos, até o pessoal estudar o Livro dos Espíritos, e entender o Livro dos Espíritos, discutir sobre o Livro dos Espíritos. Aí vieram as outras obras e veio a Gênese, que é um livro que tem aí um conteúdo especial que a gente precisa... Eu acho que deveria ter até ter um dia um curso, né, Nelson? A gente já teve, porque a gente espera um pouco mais, que é um curso mais pesado, a gente espera ter gente chegando, cursando todos, para aí vir, e de vez em quando a gente coloca. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembra daquela estrutura, uma espécie de um esquema que a gente colocou, que a partir do Livro dos Espíritos, Kardec veio desenvolvendo partes daquilo, produzindo outros livros, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênese e tal? Então, a Gênese um dos papéis da Gênese é dar um aprofundamento do estudo desta parte que a gente está estudando agora do Livro dos Espíritos. Tá? Por isso a gente mandou a introdução da Gênese para vocês, pequenininha, tá? E aí eu dizer uma coisa. A única coisa pequenininha da Gênese é a introdução, tá, gente? O resto vocês vão ter que ler bastante. Que a Gênese é mais puxado, bem ciência. Tem muita ciência na Gênese. E aí é engraçado, é curioso e bem interessante a gente perceber que quando Kardec está quase desencarnando, Kardec começa a estudar o quê? Kardec, quando morreu, estava assim, aprofundando todas as suas energias no estudo de quê? Vocês sabem dizer? Ninguém? Oi? Do princípio. Qual? Gente, entendi. Homem é lento, né, menina? Ela fez uma coisa inteligente, eu demorei a entender. Filosofou ali. Filosofou, Seu fim está próximo. É que ela está numa fase boa. Ela anda bem inspirada. Kardec estudava o magnetismo. Ele se debruçava sobre o estudo do magnetismo, porque ele já reconhecia o magnetismo como uma matéria muito utilizável para a realização de várias coisas. Então, ele aprofundava os seus estudos nesta manifestação da matéria, chamado magnetismo. Então, ele vem progredindo. E os espíritos dizem isso. Não é só por falta de moralidade, não é só por falta de ciência, por falta de sentido. É porque eles vão jogando e tem que esperar a semente germinar. Tem que esperar as pessoas digerirem. Digeriram, acho que agora já rolou, vamos jogar mais um negócio, aí traz mais um negocinho, né? E é assim que a gente vai caminhando, bem devagarzinho. Eu acho que isso daqui já está claro, né? Espíritos puros se manifestam no plano espiritual, não é o espírito, eles se manifestam no plano espiritual para uma matéria mais imponderável, né? Mais etérea. Enquanto homens encarnados também fazem uso do fluido cósmico universal, mas somos materializados, a nossa matéria é ponderável, é tangível, porque é apropriada e compatível com a atmosfera terrestre. Mas tudo isso é matéria, e toda a matéria decorre de uma coisa chamada fluido cósmico universal, assim como o princípio inteligente é o princípio de tudo aquilo que vai dar inteligência, sensação, instinto, nas diversas modalidades de matéria, manifestada na matéria, numa escala evolutiva. A evolução tem a ver com isso, sem dúvida, porque a evolução vai demonstrando o aprimoramento de um estágio para outro, né? E a gente vai fazendo uso de matéria cada vez mais sutil, né? Para fazer você precisa ter uma moral elevada para poder fazer uso do controle dessas energias, dessa matéria. É isso mesmo, você tem toda a razão. A moral é a nossa parte, né? O princípio inteligente, Deus está lá injetando em nós. Toma o princípio inteligente. Já é um ser humano, racional e tal, mas e o seu lado moral? Você vai lidar como um animal ainda? Qual é o nosso estágio evolutivo? Ela pergunta, a encarnação é necessidade de desenvolver a parte moral.
Vou te responder com a questão 22A do Livro dos Espíritos. Então, que definição a gente pode dar da matéria? Pergunta Kardec. Os Espíritos respondem. A matéria é o laço que prende o espírito, ou em outras palavras, o espírito só se manifesta senão por meio da matéria. Então a matéria é o elemento por meio do qual o espírito se manifesta, porque a condição essencial do espírito a gente ainda não a conhece. Não temos conhecimento para isso. Mas se você viu o espírito encarnado, desencarnado, perispírito, a gente vai discutir isso melhor. Aquilo que você está vendo é o quê? É matéria. Então olha lá, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua atuação para poder buscar a sua evolução. Se um espírito desencarnado, né, quiser vir aqui e arrastar essas cadeiras, o que ele vai precisar para que isso aconteça? Ele vai precisar de um fluido cósmico universal, matéria mais denso, que vai conseguir com que isso aconteça. Ele provavelmente vai até utilizar das nossas propriedades para que isso ocorra. Tá? Que é a matéria. Sobre o nosso pensamento, que é a matéria, é manipulável. Os espíritos podem atuar sobre o médium e ele, por sua vez, empresta a matéria, né, para a realização desses fenômenos. Olha só, isso daqui é uma imagem muito recorrente. Espírito, perispírito e corpo. Vamos avaliar? Isso aqui para representação do corpo, está bem ou está mal? Está bom ou está ruim? Está bem representado, não está? Isso daqui para perispírito, que é a coisa que liga o corpo denso ao espírito. Está bem representado ou mal representado? Está bem representado, a gente vai falar de perispírito, tem aula só para perispírito, tá? E por que está bem representado? Porque ele tem uma forma física semelhante à do corpo, e isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele não é denso, ele é mais quintessenciado, então está bem representado. E isso aqui é para representar o espírito, está bem representado ou mal representado? Mal representado por quê? Porque o espírito não tem forma. Botei forma para alguém entender, já é uma mera representação, é simbólico. Luz, estrela, qualquer coisa, força, energia, já está ruim a representação, porque eu estou manifestando pela matéria o que na essência ele não é. É importante a gente compreender. Como é que é? Não, que é didático não, é didático, mas é errado, entendeu? É didático, mas está bem representado? Não, porque não tem como representar bem. Agora é didático, né? Como é que didaticamente eu represento Deus, como a gente fez há 2 aulas atrás, ou 3, não lembro? Compreendendo. O povo está afiado, eu estou achando que esse negócio está dando certo, hein? O povo está aprendendo um negócio aí, né? Tá ficando bom. Tomara. Porque quando a gente começa a analisar alguma coisa, essa palavra analisar, ela vem do grego analisem. E quer dizer dissolver, destruir, sabia? Então quando você entra e analisa alguma coisa, você acaba distorcendo a essência daquilo. Você vai entender o que você está analisando, mas em partes. Você vai analisar, você tende a separar as coisas. Quando eu analiso uma rosa, num laboratório, cientificamente, ela deixa de ser uma rosa, porque ela perde a sua essência. Quando eu analiso uma pessoa e falo, fulano é assim, assado, ensopado, né? Eu estou analisando ela. Eu estou descaracterizando todo o complexo que ela é. Então, análise é uma palavra que a gente tem que saber usar com muita delicadeza para a gente não julgar, não ter preconceitos, né? Então, nós compreendemos. Deus, a gente pode analisá-lo, a gente pode ficar aqui. Espírito, a gente pode analisar. Não, mas a gente compreende. Como? Com uma intuição, com uma clareza, a gente sente, a gente percebe, é diferente, entendeu? Bom, vamos concluir então, por conta do horário, porque já passou 1h10 de curso, eu não senti, né? Adoro. Que pena que é uma semana esperando e 1 horinha só fazendo o negócio, já acabou. A gente podia ter umas 3 horas de curso assim, né? Um dia Iraci providencia um negócio desse pra gente. Olha só, qual é então a natureza íntima do espírito? A resposta eu acho que a gente já sabe. Não é fácil analisar, como o Ricardo já disse, o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é tangível. A gente só percebe que é tangível, né? Por não ser palpável. Para nós,
os espíritos mais evoluídos, né, que participaram da codificação, entretanto, o espírito é alguma coisa, eles demonstram também a incapacidade de compreender na essência. Ficar sabendo o seguinte: coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, o espírito não é nada, é um negócio que a gente ainda não entende. Eu me divido com esse negócio. Joana. Vamos lá, Joana, conceito de espírito, deve estar naquela leitura do... Estudos Espíritas. Estudos Espíritas, está no e-mail de vocês. Individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus, independem da matéria, não dependem do mundo corporal e agem sobre ele, corporificando-se através da carne. Recebem estímulos, transmitindo impressões em intercâmbio expressivo e contínuo. São de todos os tempos, desde que a criação, sendo infinita, sempre existiram e jamais cessarão. Constituem os seres que habitam tudo no cosmo, tornando-se uma das potências da natureza e atuam na obra divina como cooperadores, do que resulta a própria evolução e aperfeiçoamento in término. Isso, a gente de propósito botou tudo com letra maiúscula. Opa, voltar. A gente botou tudo com letra maiúscula para perguntar. Ela está definindo o espírito com E maiúsculo ou minúsculo? Por que maiúsculo? Que trechos revelam que ela está falando do espírito com E maiúsculo? Individualidade inteligente. O que mais? Corporificando na carne. Isso é exclusividade do E maiúsculo ou E minúsculo também assim se manifesta? Corporificando-se na carne. É exclusivo do E maiúsculo ou E minúsculo também? Também o E minúsculo, né? E quando ela fala, recebem estímulos, transmitindo impressões e intercâmbio expressivo e contínuo. Ela está falando exclusivamente do E maiúsculo ou o E minúsculo também entra ali? Também entra. E quando ela diz, cadê? Aqui. Constituem os seres que habitam tudo no cosmo, tornando-se uma das potências da natureza e atuam na obra divina como cooperadores. E minúsculo ou E maiúsculo? E maiúsculo, porque cooperadores conscientes só aqueles que alcançaram o reino hominal. Pessoal, acabou. Nós somos cooperadores da obra divina. Vocês têm noção do que é isso? Que coisa enorme que é. Deus, ele atua na vida das pessoas através de outras pessoas. Nós somos os instrumentos divinos, os instrumentos da vontade de Deus. Então, qual é o nosso papel? O que nos falta para compreender isso? Nós precisamos de vontade e coragem. Mas não é uma vontade que nem está todo mundo agora de descer ali e comprar um salgado na cantina, porque a aula está acabando, não, e a gente vai lá, tenho vontade, não sei, vou escolher. É uma vontade muito, muito maior. É como se, por exemplo, eu pegasse o cabelo dela, dessa pessoa, colocasse fogo. O que você ia fazer? Meu Deus, que menino agressivo. Qual seria o seu maior impulso nesse momento? Sair correndo para apagar. Você ia esquecer de tudo, não ia? O que ia te motivar a isso? Isso aí é uma coisa, é uma vontade indefinível. É uma coisa... Então, nós temos que seguir o sagrado, o divino, com essa vontade. Essa vontade que é única, ela é agora, tem que ser, e vai, entendeu? Não adianta a gente ficar confabulando coisas. Exatamente. Então, quando você pergunta, qual é a vontade que Joana fala nos livros? É essa vontade. É a vontade, lembra sempre de uma mulher com cabelo pegando fogo. O que ela vai fazer? Vai sair correndo para apagar de algum jeito, de alguma forma, onde for o mais rápido possível. Ou um homem também, né? Pegando fogo. O homem já era, porque rapidinho já lambe e vai embora. Mulher ainda dá tempo. Meninos, quem quer fazer a prece, não é quem quer, é quem pode. Não, mas não tem jeito. A gente já perguntou quem quer, você levantou o dedo, já era. Não vi, não. Foi, lembrei. Eu já tendo rapidinho, para a gente poder... me lembrei do rapaz que foi atropelado, né, e tal.
Lembrei. A amiga está pedindo que as pessoas façam prece. Aliás, há um hábito saudável, que é o de pedir pelos sofredores. A gente pode ter o hábito de um momento do dia fazer isso. Você quer fazer a prece, então? Tá, então vamos fazer nesse sentido. Né? Vamos fazer nesse sentido. Eu faço a prece. Se livrar, hein? Mestre Jesus, amigo incomparável, Joana de Ângeles, mentora muito querida, que nos acolhe nos seus braços, movimentando uma grande quantidade de espíritos afins, que outrora com ela estiveram, em torno deste grande projeto que representa os trabalhos da nossa casa querida. Agradecemos a tua dedicação, agradecemos a movimentação de tanta energia e de tantas almas afins, para que as portas desse templo de acolhida possam ficar abertas. Aqui nesta casa, recebemos diariamente dezenas e centenas de encarnados e desencarnados, que de uma maneira ou de outra tem aqui o seu porto seguro. Agradecemos por essa oportunidade, mas pedimos também que tu auxilies aqueles que se encontram em sofrimento, em angústia, em desespero, pela incompreensão das questões da vida que nós estamos buscando conhecer agora. Mais será cobrado a quem mais foi dado. Aqueles que, portanto, ainda não tiveram oportunidade desse esclarecimento, rogamos para ele o teu auxílio especial, a tua ajuda, para que eles possam encontrar paz nos seus corações e nas suas mentes, quaisquer que sejam as dificuldades e as dores que visitam essas almas. Onde quer que estejam os amigos sofredores que precisam de teu auxílio, Jesus, sê conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Excelente tarde para vocês, boa palestra.